O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, Saudade, de Alessandra Roscoe e Odilon Moraes, publicado pela editora Gaivota. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast de indicações literárias Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Hoje a gente vai falar sobre saudades boas, saudades que doem, saudades que são quase presença. Se você é educador e ainda não conhece a Redelê, você está deixando passar a chance de conhecer professores e educadores incríveis de todas as regiões do país e a oportunidade de discutir obras para todas as infâncias em encontros leves, emocionantes e muito divertidos. Eu sei que você já está com vontade, não perde tempo, vem fazer parte, vem redeler com a gente. Os clubes acontecem ao longo da semana, são vários horários e assuntos e temas e recortes, gêneros diferentes para você escolher aquele que você tiver mais vontade e que couber na sua agenda. Aqui no Redelendo, a gente usa o repertório desses clubes de leitura lá da Redelê para apresentar obras literárias que já passaram por lá a vocês que estão conhecendo, tendo a oportunidade de assistir aqui aos nossos episódios. Eu sou a Patrícia Urbach, eu sou autora, ilustradora, idealizadora da Redelê, e eu faço esses episódios todos com a ajuda da queridíssima Nina Bronde, que além de autora, é mediadora de clube de leitura, coordenadora, mãe, e a gente estava aqui justo falando de quantas coisas a gente faz ao mesmo tempo, mas de como é gostoso fazer esses episódios, como a gente se diverte, como a gente gosta de levar para vocês um pouquinho do que aconteceu dentro dos clubes. Nina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paty. Olha, é uma grande alegria poder pensar, né? Que, como mãe, quantas vezes a gente fala, eu queria ser um mosquitinho e estar dentro da escola e ver o que está acontecendo com meu filho. Eu confesso a minha alegria de poder, eu e você, sermos aqui as mosquitinhas que levam para fora o que acontece dentro dos nossos... Muito bom. Espiando pela fechadura da Redelê. Venha com a gente. Nina, quer contar um pouco sobre o livro que a gente vai apresentar hoje? Ai, Paty, olha, eu já trago ele aqui, porque... Ai, gente, capas de Odilon são capas de Odilon Moraes, né? Eu brinquei, a gente recebeu o Odilon no nosso clube, e eu falei, Odilon, você é o mago da literatura. Ela falou mesmo, gente. Ela falou mesmo, eu estava presente. Ele não quis aceitar o título, mas... Ele ficou vermelhinho. Ele ficou. Mas durante a nossa conversa, ele foi contando da magia que ele faz para a história acontecer, e eu tenho aqui cá comigo a certeza de que ele saiu consciente de que ele realmente é um mago. Mas, porque somente Odilon para trazer, né, uma capa profunda como essa, e para fazer o que aconteceu... Acho que vale até dar um zoom, né, nessa pedra, no que tem lá em cima, né? Vamos só dar um zoom para todo mundo poder ver, porque acho que é bem bonito, né? E de pensar, né, Paty, o quanto, a partir das sutilezas, nessa parceria com a Alessandra Roscoe, eles conseguem fazer o leitor viajar, porque começamos o nosso encontro com a pergunta: o que é saudade? E saudade, né, a gente sabe que muitas vezes é uma palavra que só existe no português, isso nos enche de orgulho, mas, ao mesmo tempo, foi trazendo tantas camadas do que é a saudade, da ausência, da incompletude, do desejo de ter algo que não é possível ter, mas que já foi tido. Então, acho que começar a leitura dessa obra, que narra a história de uma casa que sente saudade do mar, mas não sabe como chegar até ele, afinal de contas, é uma casa... Que está em cima de um morro de pedra, né? De uma pedra gigantesca. Como isso é possível? Então, começar essa conversa pensando na distância que a saudade, às vezes, traz do possível, né? Uhum. Eu acho que isso foi... A gente teve um encontro muito lindo, porque...
a obra ela é sensível e ela é uma obra com muito silêncio, a gente não tem respostas. Então fica ali esse espaço do leitor de ir construindo as suas possibilidades para essa história. Eu acho interessante você trazer essa coisa do silêncio, porque a gente fez um episódio, quem não assistiu ainda, acaba esse, depois vai lá assistir o episódio sobre o Papai Pintava, do Odilon, que também é uma obra que fala de silêncios, mas é um silêncio diferente, né? O silêncio dessa vez, no Saudade, me parece que é um silêncio da não resposta, né? É um silêncio de deixar muito aberta essa interpretação, né, de uma grande metáfora que é o que é contado na história, né? Então fala-se dessa casa que tem saudade do mar, mas quem é essa casa? Que lugar é esse? Né? Qual que é a diferença de uma casa de um lar? Né? Uma coisa que apareceu ali nas discussões, né? Aí se falou muito da saudade ser uma certeza da presença que já aconteceu, né? Então, como é que você junta uma casa que está em cima de um monte de pedra, ter saudade do mar, enfim, ela é uma grande metáfora, né? O livro é uma grande metáfora, e ele deixa tudo muito aberto para que você possa encaixar a sua própria história. Acho que essa que é a riqueza, né? Acaba que não é tão fácil, porque o enredo não está entregue, né? Não está tudo entregue. É daqueles livros que demandam do leitor, né? E vão demandar na hora da mediação, vão demandar, mas eu gosto sempre de pensar que é assim, quanto mais exige da gente, mais a gente tira de volta, né? Porque o espaço que tem para cada um trazer o seu repertório, para cada um trazer a sua leitura da obra, é ainda maior em obras que deixam esse silêncio aí que você mencionava, né, Nina? E pensar, Paty, você traz, né, a ideia da metáfora. Então, temos a casa como metáfora, o mar como uma metáfora, e quando abrimos o livro, na própria guarda, a gente tem ali 2 elementos que vão se relacionar a essa metáfora, né? Que é aqui, ó, no cantinho, uma lagarta, e depois, ó, esse casulo. Então, de pensar dentro de todas essas metáforas que a obra vai oferecendo, as transformações também vão ali, né, se estabelecendo a partir de elementos gráficos sutis e algo que é muito incrível e que eu preciso mostrar, porque é assim, ó, a gente pensar o livro enquanto vai girar objeto. O livro, vai girar, é agora que ela vai girar o livro. E pensar que você começa lendo, mas você precisa fazer um movimento para a leitura acontecer. E que, de repente, ó, essa leitura, ela vai continuar aqui nesse outro sentido, até que, lá no final... Ai, será que eu dou spoiler? Não dou spoiler. Alguma coisa acontece. Algo acontece e, ó... Eu quero pegar justo essa Nina, página. você vai contar o final do livro. Não vou. Eu sou essa, porque as pessoas precisam conhecer. Vocês precisam saber que a casa chega no mar, porque saudade também é concretude. Spoiler máximo, alerta máximo de spoiler. Ela entregou o fim do livro. Gente, é de uma lindeza. Eu não falei que o Odilon é mago? Ele é mago, gente. Vocês podem colocar isso. A pessoa não se aguenta, gente. Eu tento segurar, mas às vezes não dá. Ela tá lá na casa dela gravando, eu tô aqui. O que é que eu posso fazer, não é? Ela contou o fim do livro. E é pensar essa transformação, porque nunca foi casa. Gente, vocês precisam ler esse livro para entender a grandiosidade que ele oferece para o leitor, para repensar, para refletir sobre a vida, para além da ideia da saudade, né, Paty? Tem alguma coisa que é... Primeiro da surpresa, né? Porque é um livro que, enfim, você nunca vai imaginar o desfecho, né? Não tem. E eu acho que esse descolar da realidade, né? Porque que casa é essa que está em cima da montanha e depois ela cai, e depois ela vira outra coisa? Eu acho que esse descolar da realidade, né? Esse tom de uma fantasia em torno dessa casa que tem essa saudade do mar, ajuda a gente, é a grande pista que os autores estão dando para a gente, né?
tanto o autor das imagens quanto a autora dos textos, né, que os autores estão dando para a gente para que a gente encaixe a nossa história, a nossa versão, a nossa leitura, né, nesse enredo que eles construíram. Né? Então, acho que tem os silêncios, tem os não ditos, mas os ditos, por serem fantasiosos, né, por serem, assim, não caber na vida real, né, não, que casa é essa que vive essa experiência, né? Então, eles convidam a gente a encaixar qualquer história, seja ela verdadeira, seja ela da memória, seja ela da fantasia, seja ela do sonho, né? Acho que essa que é a beleza, porque você não fica você não fica preso ao que é possível, sabe? E a gente fala muito, Paty, nos nossos encontros, né, nos clubes de leitura, que não tem certo, não tem errado. E eu vejo Saudade como um grande exercício aos educadores que cresceram fazendo prova do livro, em que existia uma resposta correta para a pergunta que o professor fazia sobre a obra, mas é esse exercício de viver o silêncio e as muitas possibilidades de resposta dentro de cada página. Então, cada virada de página oferece ali a possibilidade da construção de muitas hipóteses, de muitas possibilidades. E isso é lindo para a gente se desprender dessa ideia de é isso, porque é isso, esse livro fala isso. Esse é daqueles livros que você perguntar sobre o que fala este livro. Se tiverem 20 pessoas na sala, 20 respostas você vai ouvir, né? E acho que se a gente der... eu fico pensando nas crianças, né? Que... se a gente der uma pista para autorizá-las a encaixar outras histórias, a pensar, a elaborar outras leituras, né, desse livro, para além do que está nas páginas, eu acho que eles vão trazer de volta, né? Eles vão oferecer de volta muita coisa. Talvez, dependendo da faixa etária, esse professor precise dar aquela autorizada, dar aquela pista, né? De será que isso aconteceu de verdade? Será que isso é possível? O que será que ele está querendo dizer? Né? Enfim, acho que tem muitas coisas aí que a gente pode ir provocando para autorizar as pessoas ou para convidar as pessoas a compartilharem suas leituras sobre o que é possível nessa obra, né? Sobre tudo que cabe dentro da história que está sendo de fato contada, né? Eu acho, Nina, eu queria trazer uma coisa que a gente falou também no outro episódio, hoje é dia de lembrar do outro episódio do Papai Pintava, porque os dois têm Odilon Moraes aí na autoria, que é a coisa do virar de página, né? Acho que tem obras que são muito rápidas, que a gente vai lendo quase na velocidade das palavras, né? No ritmo do texto, e às vezes tem pouco texto, você vira rápido, tem obra que acontece muita coisa, e aí você é chamado a ler rápido, a virar rápido, mas essas são obras que chamam a gente para ler devagarzinho, que precisa de mais tempo para olhar essas imagens, não é? Que precisa de... a relação com o tempo nessas leituras é outra. E que é interessante pensar, né, Paty? Você traz essa informação e eu me lembrei que Saudade faz parte de uma trilogia entre a Alessandra Roscoe e o Odilon. O outro livro é Quando as Coisas Desacontecem, que é o segundo, e o terceiro, que a gente ficou quando o Odilon veio perguntando, Odilon, que ano que sai? É agora, esse ano. Então, acho que, né, estamos aí acreditando que entre 26 e 27 sai o terceiro livro dessa trilogia, e eu acho que é justamente a costura essa ideia do tempo, né? Obras que vêm para que a gente possa mergulhar e repensar esses tempos do nosso cotidiano, né? Muito bom. Nina, para variar, nós estouramos nosso tempo falando aqui de um tempo mais lento. A gente falou em alta velocidade, mas a gente falou sem parar por um tempo maior do que a gente deveria. Então, eu preciso dizer a todos que este episódio do nosso Redelendo chegou ao final. Ele entrou por uma porta, saiu pela outra, e semana que vem com a gente que a gente te conta outra. E se você quiser conhecer outras obras dos mesmos autores, nós indicamos Quando as Coisas Desacontecem, da Alessandra Roscoe e do Odilon Moraes, editado pela Gaivota,
Nos Fios do Invisível, um livro da Alessandra Roscoe, com bordados de Grupo Matizes Dumont, com participação de Leninha Dumont e desenhos de Demóstenes Dumont Vargas Filho, editado pela FTD, e Entrevistas, Contos de Fadas, escrito pela Carolina Moreira e Odilon Moraes, editado pela Moderna. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.